Boa tarde, a paz do Senhor. Bem-vindos para mais um vídeo do canal Jocileia Paiva. Para quem não me conhece, o meu nome é Jocileia Paiva. E eu propus no meu coração transmitir algumas mensagens da Palavra de Deus. E se você for abençoado com essa mensagem, se inscreva no canal, deixe o seu like para que o YouTube possa recomendar para outras pessoas. Compartilhe. E o meu objetivo é levar as verdades da palavra de Deus. A palavra de Deus, eu costumo dizer que ela é um tesouro. E muita gente não tem conhecimento do tesouro que é a palavra de Deus, das promessas que ela contém. Mas hoje eu quero falar sobre a Páscoa. Os cristãos no mundo inteiro celebram a Páscoa hoje. E nós sabemos que a Páscoa começou com a saída de Israel do Egito, com a celebração da saída de Israel do Egito. Mas quando Jesus, na noite que Jesus seria traído, aliás, na tarde ou no entardecer, Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos e ele tomou o pão e partiu, ele também bebeu o vinho e ele disse que os discípulos deveriam fazer isso em memória dele. Mas hoje eu não quero falar exatamente da Páscoa, do ato da Páscoa, mas eu quero falar do que o sacrifício de Jesus significa para nossas vidas, porque ele morreu, ele foi sacrificado. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, ele diz, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Então nós sabemos que Jesus ele veio fazer um sacrifício por nós. E a Bíblia, especialmente Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, ele profetizou cerca de 700 anos antes de Jesus nascer sobre como Jesus morreria, por que Jesus morreria, quais os benefícios da morte de Jesus. E ele dá muitos detalhes sobre isso. E quando Jesus se apresentou ao mundo como Messias, ele leu essa passagem que eu vou ler agora, que está em Isaías, capítulo 61. Ele leu na sinagoga de Nazaré, foi dado a ele o rolo do livro para que ele lesse. E ele então abriu aqui nessa passagem, Isaías, capítulo 61, leu e terminando ele disse, hoje essa profecia se cumpriu. Só que o povo de Nazaré não ficou contente com a notícia de ter o Messias com eles, mas eles não acreditaram e eles, levando Jesus para fora, para um monte, queriam precipitá-lo de lá abaixo. E o que Jesus leu foi exatamente o que eu vou ler nesse momento, que diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aqui fala dos benefícios. Jesus, no dia que ele se identificou como Messias, ele fez questão de ler justamente essa passagem, porque isso aqui é o resultado do sacrifício de Jesus. Como eu falei, eu não vou falar do sacrifício em si, mas eu vou falar dos benefícios do sacrifício. E também aqui em Isaías 53, também diz assim, 53, verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui nós vemos que na cruz ele levou as nossas enfermidades também. Sabemos que ele curou muita gente quando ele esteve aqui na terra. Por onde ele passava,
que tinha enfermos, ele curava. Então, esse é um dos benefícios da morte de Jesus. Também diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A morte de Jesus nos trouxe o perdão dos nossos pecados, removeu a maldição do pecado que estava sobre as nossas vidas. E agora eu quero conversar com você e meditar um pouco sobre esse capítulo 61, que esse é o objetivo. Jesus disse assim: o Espírito do Senhor Jeová, na Bíblia em inglês diz o Espírito do soberano Deus, porque o Jeová é o Senhor soberano, me ungiu, primeiro, para pregar boas novas aos mansos. E deixa eu dizer uma coisa, depois que Jesus partiu desse mundo, ele ordenou aos seus discípulos e a todos nós: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essas boas novas, a primeira coisa que Jesus veio fazer foi proclamar boas novas para as pessoas, aos mansos. Nós vimos que uma das profecias sobre Jesus diz que aqueles que estavam assentados na região de sombra de morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, essas boas novas, elas têm que ser anunciadas. Que boas novas são essas? Nós já vimos um pouco que ele levou sobre si as nossas dores, que ele carregou com as nossas doenças, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que ele levou as nossas iniquidades, que ele veio para perdoar os nossos pecados. E ele diz assim: enviou-me a pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração. Na Bíblia em inglês diz assim, os broken heart, ou seja, os de coração quebrado, os de coração deslacerado, os de coração enfermo por causa do pecado, por causa das tristezas, por causa da dificuldade da vida, por causa dos problemas. Ele enviou a curar os quebrantados de coração, até em outras traduções, nossa diz isso, os quebrantados de coração, os de coração quebrado. A proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E na Bíblia em inglês, eu gosto de usar outra tradução porque abre o nosso entendimento, dá uma visão maior. Aqui não explica na nossa versão em português, mas na versão em inglês diz assim: a libertar das trevas os prisioneiros. Aqui diz a proclamar liberdade aos cativos, mas na Bíblia em inglês diz a libertar das trevas, porque esses cativos aqui são das trevas. Jesus disse: o diabo não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. As pessoas estavam e ainda hoje estão, por não terem o conhecimento dessas verdades, aprisionadas pelas trevas. Existe um mundo espiritual das trevas. A Bíblia diz que Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Mas existe muitas pessoas prisioneiras das trevas, do mundo espiritual, da maldade. E essas pessoas estão presas de várias maneiras. Elas estão presas nas drogas. Tem pessoas que... Eu estava vendo ainda ontem uma reportagem de uma família, gente, que morreu muitos membros da família, porque a família está envolvida em drogas. E muitos membros da família já foram assassinados, outros estão na prisão. Que tristeza! E por que isso? Porque essas pessoas estão sendo prisioneiras das trevas, prisioneiras de espíritos malignos, opressores, que aprisionam as pessoas nas trevas. E Jesus veio para libertar essas pessoas e para proclamar essas boas novas. E nós também temos essa responsabilidade. Eu sempre lembro, eu não consigo esquecer, do dia que Jesus entrou na sinagoga e tinha uma mulher encurvada. E Jesus ordenou que ela se endireitasse e ela se endireitou. E a Bíblia diz que era um demônio. Jesus expulsou aquele demônio mantinha aquela mulher aprisionada com aquela doença terrível. Jesus expulsou aquele demônio e ela ficou livre.
E eu fico pensando que todos os sábados aquela mulher estava ali com aquele espírito maligno que mantinha ela presa naquela situação, assistindo o culto na sinagoga, até o dia que ele encontrou com Jesus, até o dia que Jesus entrou naquela sinagoga e libertou aquela mulher. Então vamos continuar, verso 2, apregoar. Eu ainda quero continuar na parte B do versículo 1, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Pode ser uma prisão física, porque muitas vezes a prisão física, ela tem por trás uma prisão espiritual, é uma consequência de uma prisão espiritual, que a pessoa acaba caindo atrás das grades físicas. Jesus veio libertar das duas prisões, porque eu quero dizer para você nessa tarde que Jesus, ele não veio salvar apenas a nossa alma. Nós vamos ser salvos no futuro. Não. No futuro, nós herdaremos, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo da glória de Deus. Que coisa tremenda, diz isso em Romanos. Mas ele nos salva no presente também. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. É tanto que, quando fala no capítulo 53 de Isaías, que ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, está no passado. E aqui ele diz a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Não diz que ele vai fazer, ele já fez. As pessoas só precisam receber Jesus e ter a liberdade. Verso 2, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aqui na Bíblia em inglês, de novo eu vou recorrer à Bíblia em inglês, porque na Bíblia em inglês, no versículo 2, diz a proclamar o ano do favor do Senhor. Aleluia. Isso para mim é tremendo. O ano do favor do Senhor, o ano da graça de Deus, o ano que Deus resolveu mandar o seu Filho para salvar o mundo, para nos dar liberdade do poder do mal, do poder das trevas, das drogas, do pecado, da doença, da miséria, das necessidades, de tudo quanto é mal. A salvação de Deus em Jesus, ela é completa. Então, eu gosto muito dessa tradução em inglês que fala o favor do Senhor. A proclamar o ano do favor, o ano da graça de Deus, o ano em que a graça de Deus se manifestou, foi revelada em Cristo. Aleluia. Esse capítulo 61 de Isaías é um dos meus favoritos. Olha, eu sou fã de toda a Bíblia. Eu leio a Bíblia e eu fico pensando, e às vezes eu me deparo com verdades tão tremendas, tão impactantes, que eu falo, meu Deus, a Bíblia é a mais pura verdade. Verso 2 ainda. Apregoar o ano aceitável do Senhor, ou o ano do favor do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Por que o dia da vingança do nosso Deus? Porque haverá um dia que Deus vai julgar o mundo. Hoje nós vemos tanta injustiça, tem muitas pessoas até que blasfemam de Deus e falam, Deus não existe porque tem tanta maldade no mundo. Mas a Bíblia diz que Deus é longânimo e Deus está dando tempo para que todos se arrependam e recebam o perdão dos seus pecados. Como nós nos arrependemos, Deus quer que todos se arrependam. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que todos se arrependam e não sofram a punição dos seus pecados. Mas chegará um dia, que é o dia da vingança do nosso Deus, que Deus vai julgar toda injustiça, toda impiedade. Nós vemos muita impiedade, muita injustiça, muita opressão. Ainda hoje eu estava lendo em Malaquias que todos os soberbos, todos os altivos, todos os injustos, eles serão julgados e punidos. Mas Deus não quer isso. Deus, pelo contrário, Ele quer que essas boas novas cheguem a todos e que as pessoas se tornem dos seus maus caminhos. Que os opressores deixem de oprimir, aqueles que muitas vezes têm o poder na mão, como líderes de nação ou juízes, seja lá quem for que tiver poder nas mãos,
e usar esse poder para oprimir e para fazer mal para outras pessoas. Essas pessoas serão julgadas, porque vai ter o dia da vingança do nosso Deus. Só queria deixar isso claro. O dia da vingança do nosso Deus, ponto e vírgula, a consolar todos os tristes. Jesus veio para falar tudo isso, para deixar todo mundo saber que vai ter um dia de julgamento e para consolar os tristes. Aqueles que por alguma razão estão sofrendo, sem saber que existe um Deus, ou muitas vezes sabendo, mas não tendo tanta fé, nem tanta esperança, nem tanta convicção, nem tanto poder na vida. Jesus veio consolar os tristes. E eu conheço a Deus desde muito tempo, e nem por isso eu deixo de me entristecer muitas vezes. Não deveria, mas como humanos nós nos entristecemos. Mas só que quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para a palavra de Deus, olhamos para as promessas, olhamos para Jesus, a nossa tristeza se torna em alegria. E um dos meus versículos favoritos também já colocando aqui no meio, é aquele que diz assim, em Hebreus: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Jesus, ele foi muito afrontado aqui também, mas ele não fez caso da afronta. Ele suportou a cruz. Ele pegou aquela cruz e falou: vou carregar essa cruz, porque nessa cruz, nesse sacrifício, está a salvação do mundo. Aleluia. E nos nossos momentos difíceis, nós devemos nos lembrar que o nosso Deus, ele é um Deus onipotente, um Deus poderoso, um Deus capaz de fazer qualquer coisa por nós, de nos livrar de qualquer situação. Não que nós estamos isentos de males nesse mundo, não estamos. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é poderoso para nos dar vitória em qualquer situação. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E vamos seguir adiante. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza. Na Bíblia em inglês fala uma coroa. Deixa eu ver aqui. Uma coroa de beleza, bela coroa. Ou seja, ornamento. Uma coroa é um ornamento. Um cordão é um ornamento. Uma joia é um ornamento. Jesus disse que ele veio nos dar ornamento por cinza. Os judeus, antigamente, quando eles estavam tristes, uma maneira de se humilhar e de mostrar tristeza, eles rasgavam as vestes e se assentavam na cinza. Quando acontecia uma tragédia na vida de alguém, eles faziam isso. E Jesus está dizendo que ele, em vez de cinza, ele quer nos dar ornamento. Ele quer que a gente esteja ornamentado. Isso não quer dizer simplesmente um anel no dedo ou uma coroa, mas espiritualmente também na alma, alegria no coração e na alma. É uma vida plena e completa em Cristo. Ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, ou seja, alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. A Bíblia nos compara como plantação do Senhor. A Bíblia diz que nós somos lavoura de Deus. E aqui, na Bíblia em inglês, de novo, aqui está dizendo: e eles serão chamados oaks of righteousness. Oak é carvalho. Em algumas traduções em português fala carvalho de justiça. Porque o carvalho não é apenas uma árvore, é uma árvore boa. É uma madeira de lei, podemos dizer assim. E a Bíblia fala em árvore, nos comparando, mas árvore boa. A Bíblia diz que toda árvore boa dá bom fruto e toda árvore má dá mau fruto. E a Bíblia diz aqui, a fim de que se chamem plantação do Senhor, para que eles sejam glorificados. Plantação, a fim de que se chamem,
árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O que Deus quer é restaurar as nossas vidas e que nós sejamos uma testemunha dele. Que nós sejamos alguém que reflita a sua glória, alguém por quem ele possa ser glorificado. Alguém que veja, como o próprio Jesus disse, as nossas boas obras e glorifique a Deus. Alguém que veja a nossa vida e a nossa vida de alguma forma possa causar impacto na vida das pessoas. As pessoas possam ver algo em nós que vale a pena imitar. Algo em nós que vai fazê-las desejar ter o que nós temos. A nossa vida, Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nós precisamos ser como uma luz nas trevas. E o versículo 5, o versículo 4, eu ainda quero ler, e diz assim, e edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Isso significa que Deus quer restaurar a nossa vida e nos usar para que nós possamos restaurar outras vidas. Para que através da nossa vida, outras vidas conheçam a Deus pelo nosso testemunho, pela nossa palavra, pela anunciação das boas novas através de nós e sejam restaurados também. Porque Jesus, ele fez a obra dele, ele cumpriu o ministério dele e foi para o céu. E nós estamos aqui para continuar a obra que ele nos incumbiu de fazer. Quando ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Essa responsabilidade foi colocada sobre a igreja, para que nós possamos anunciar Jesus ao mundo. Essa é a razão de eu fazer esses vídeos. Eu estou aqui porque sinto a responsabilidade de falar do amor de Jesus, de falar que existe um Deus, de falar que nós não estamos jogados nesse mundo ao léu, sozinhos. Existe um Deus. E a Bíblia diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você está passando por alguma situação, clame por Deus. Busque a Deus, procure Deus. Existe um Deus, um Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder, que é onisciente, onipotente, e que pode fazer todas as coisas. Ele pode nos dar vitória em qualquer situação, porque ele é Deus. Ele criou o universo com a sua palavra, com o seu poder. Então eu quero transmitir esses versículos, parte desse capítulo, que mostra o valor do sacrifício da morte de Jesus. Por que Jesus morreu? Jesus não morreu somente para ficar com o nome na história. Não, ele morreu com um propósito. E o propósito é de salvar a humanidade, de nos dar vida e vida com abundância, de apregoar o ano da graça de Deus, de nos dar ornamento por cinza. Nós não precisamos ter uma vida miserável, porque Jesus, ele veio trocar a nossa cinza por ornamento, nos dá óleo de gozo por tristeza e veste de louvor por espírito angustiado. E em vez agora de um zambujeiro bravo, como nós éramos, ou de uma erva daninha, que nós sejamos carvalho de justiça, imagina? E possamos, com o nosso testemunho, fazer com que outras pessoas conheçam o Salvador. Que Deus abençoe. Uma boa tarde a todos.